E aí galera, aqui é o Blade e hoje eu vou fazer um vídeo sobre o quadro que eu faço no blog Light in Dark, que é o Quebrando Meta. E já deu pra perceber que o Quebrando Meta de hoje vai ser sobre o Bunny Abyss. E eu decidi fazer em vídeo porque eu acho que fica mais dinâmico pra vocês entenderem os meus pontos de vista sobre o que eu acho desse deck, já que eu consigo mostrar uma decklist e comentar em cima dela, e você fica mais fácil visualizar o que eu estou querendo dizer. Então, montei esse deck aqui só para fazer o vídeo. Não copiei de ninguém, é só um exemplo, só para deixar claro antes que alguém me acuse de alguma coisa, falar que eu copiei o deck de alguém e por aí vai. Então vamos lá. Primeiro eu vou falar das qualidades do deck, depois eu vou falar dos defeitos e vou comentar sobre essas cartas aqui que eu coloquei de side, que são boas contra esse tipo de deck. E vamos lá, vamos começar. Primeiramente, as qualidades. A guilda desse deck, a guilda de monstros, é muito pequena. É de apenas 15, que são praticamente obrigatórios no deck de Bunny Abyss, e dois opcionais, que é o Backluster e o Calçocer. Normalmente tem alguns jogadores que usam o Dark Armored, só que eu preferi colocar o Calçocer porque ele trava menos que o Dark Armored, e o Calçocer ele é mais, ele é um out para as hands e para o como é que fala? O Satellite Knight, o Satellite Knight Delteros e os Shadow. Principalmente o Black Luster, que remove monstros face down, o que é muito bom. Então, como que a guilda de monstros é pequena, então você consegue ocupar os outros espaços do deck com as cartas que você achar mais conveniente. Então você pode colocar mais traps, você pode colocar mais spell, você pode adicionar rede trap como Maxi, Effectivaler, sei lá, Tragoed, o que você achar mais conveniente, o que te dá uma versatilidade enorme no deck, coisa que não é todos os decks hoje em dia que tem essa versatilidade. Então é um ponto positivo e bem relevante sobre esse deck. Outro ponto importante a comentar é que o Bunny Abyss consegue usar o Raigeki Break e a pena de um modo que nenhum outro deck já conseguiu usar, talvez o Dragon Ruler, mas o Bunny Abyss ainda consegue usar essas traps melhor que o Dragon Ruler, já que você não faz o menos um que essas cartas necessita para sua ativação, e você ainda ganha um bônus de algum efeito dos Bunny Abyss. Você vai fazer special do cemitério, se já for, se não for no começo do jogo, se já tiver algum alvo, ou você vai fazer do deck. Se eu não me engano é ele que faz o deck. Sim, é ele que faz special do deck. Ou então você vai adicionar qualquer Bunny Abyss com Skarm, ou você vai adicionar Tour Guide. E se por acaso a Supply Squad estiver em campo com algum outro monstro que não seja eles, você vai ganhar um efeito e você vai comprar uma carta, porque esses dois fazem special, e o monstro que você escolher de special vai entrar em campo. Se você controlar outro monstro que não seja o Bunny Abyss, o monstro, o monstro que foi especial summon vai ser destruído e você vai comprar uma carta. Que normalmente o monstro escolhido é sempre o Skarm, então você vai parar a jogada do oponente, comprar uma carta pela Supply e vai ter o efeito do Skarm, provavelmente adicionando o Tour Guide na End Phase. Então é muito relevante esse tipo de trap, porque além de você lidar com os monstros, você lida com as spell traps do oponente também. Você pode dar um Raigeki Break no monstro ou numa trap, você pode dar pena no monstro numa trap. E de longe são as melhores traps do jogo,
que você consegue interagir com o seu oponente em várias etapas. Você consegue ativar na Draw Phase, na Battle Phase, na End Phase, principalmente na End Phase. Então são cartas muito boas e o Bunny Abyss consegue tirar o máximo de proveito desses tipos de carta. Além do Karma Cut, só que o Karma Cut normalmente é side, só que também é uma carta muito forte no formato atual, que o Bunny Abyss consegue utilizar sem nenhum tipo de -1 que outros tipos de deck que poderiam usar esse tipo de carta iriam ter. Outra qualidade do deck é a sinergia que os monstros têm entre eles mesmos, que todos são basicamente buscáveis. Ele busca do cemitério, ele busca do deck, ele busca qualquer Bunny Abyss mais a Tour Guide. O Matematícia envia todos eles, então basicamente o Matematícia é um Stratos. Você vai dar Matematícia, enviar o Skarm para adicionar um Tour Guide. Basicamente 90% das vezes que você fazer isso. Então eles têm uma sinergia muito boa, que é muito difícil você achar um deck que consiga ter uma sinergia tão boa como o Bunny Abyss tem. Outra qualidade do deck é fazer vantagem com um número muito baixo de cartas. Então, por exemplo, você tem um Tour Guide e um Rank Up. Você vai dar um Tour Guide, vai trazer o Skarm, vai fazer um Dante. Aí, pelo efeito do Dante, você vai tirar o Skarm, vai fazer o efeito do Dante, topar 3 do topo do deck para o cemitério, dar um Astral Force, fazer um Pleiades e adicionar outra Tour Guide na End Phase. É ridículo, é totalmente ridículo. Você vai fazer um Pleiades com 2 cartas e ainda vai adicionar outra Tour Guide pelo efeito do Skarm. É insano. Ou então você dá uma Tematícia, enviar o Skarm, adicionar a Tour Guide e ativar uma ou 2 cópias de Super Squad, que também é ridículo. Então esse deck consegue fazer muita vantagem no oponente com poucas cartas. O Black Luster também, o Chaos Saucer também, já que o Dante, que é o principal monstro dessa deck, é Light. Então você sempre, não sempre, mas provavelmente você sempre vai ter algum Dante no cemitério para conseguir fazer sumo desses dois. É muito forte. E sem contar, acho que o que eu acabei de falar, né? Por exemplo, você tem uma Tematícia, uma Super Squad e uma Pena, por exemplo. Então, e um Graph. Pode ser qualquer outro Bunny Abyss, mas vamos supor que seja um Graph que você esteja na mão. Então você vai parar a jogada do seu oponente com uma Pena, vai ter o efeito do Graph, vai trazer a Skarm de Special, a Skarm vai ser destruída, você vai comprar uma carta pela Super Squad e na End Phase você vai adicionar a Tour Guide. É insano, é totalmente ridículo, você consegue uma vantagem absurda que em certos jogos, principalmente os jogos demorados, pode ser bem relevante, já que praticamente você sempre vai ter recursos e o seu oponente não. Se contar essas traps maravilhosas, que são as melhores do formato, que acaba com qualquer deck hoje em dia, o que é muito forte no deck de Bunny Abyss. Outra vantagem é que qualquer carta que você usar, principalmente no Game 2, o Bunny Abyss no main deck já tem alt suficiente para elas. Então, por exemplo, se você usar uma Shady Prison Mirror, só no main deck tem 8 cartas, pelo menos nesse caso tem 8 cartas que são altos para ela: o Hagek Break, a Pena e o Místico. Então é muito difícil você conseguir usar qualquer trap ou spell contínua nesse deck, já que tem muito out contra ela, e normalmente você vai conseguir ter acesso a elas rápido graças a Super Squad. Então não é qualquer trap, não é qualquer carta que você usar de side que vai parar esse tipo de deck, justamente por ter 8 tipos de carta que pode lidar com qualquer uma dessas traps contínuas.
Outro fator importante é que a Supple Squad coloca uma pressão enorme no seu oponente, já que você vai comprar uma carta, vai ativar o efeito, sei lá, do Mathematician ou então de qualquer outro Banner Abyss que tiver no campo. Então isso aqui atrai muito místico do oponente. Então essa carta atraindo o místico, você consegue usar o Hagek Break apenas, principalmente do jeito que você achar mais conveniente. E mesmo que se você não levar o... Mesmo que o seu oponente não dê um místico na supple, você consegue responder em chain ao místico. Então isso é muito relevante, é muito forte. E com certeza eu acho que pra mim é a melhor qualidade do deck. Esses tipos de carta. Outra vantagem também, principalmente o Dante, que é o principal monstro dessa deck, já que ele vira pra defesa, ele não leva 101. E mesmo que ele vá barquinho, ele vai ativar o efeito. E ele tem 2.500 de defesa. Depois que ele... Pelo efeito dele, depois que ele ataca, ele vira pra defesa. 2.500 é uma defesa muito sólida, muito difícil de passar por cima. Então é forte, esse monstro é muito forte, é muito bom. E mais uma coisa que eu acho que eu esqueci de comentar é que esse deck no Game 2 e no Game 3 consegue usar qualquer tipo de side que o jogador achar necessário e não perde a consistência do deck. Porque tem muitas cartas que são usadas 3 cópias. A gente tem 3 de cada Banner Abyss, a Tour Guide, só que a Tour Guide não sai. O Mathematícia, a Supple, a Astral Force, o Místico, a Pena, em alguns casos o Hagek Break e o Break to Skill. Então você pode facilmente usar 5 cartas de side e você não vai perder nada em consistência do deck. Por exemplo, você pode tirar o Break to Skill, uma Pena, uma Astral Force, o Seer, que pelo menos na minha opinião é dos Banner Abyss é o menos relevante, e uma Supple Squad, e colocar o site que você quiser e não vai perder consistência nenhuma no deck, o que é muito bom e deixa basicamente o deck muito simples, já que alguns jogadores não conseguem ou não sabem usar o side deck corretamente. Às vezes tiram cartas chaves do deck por não ter opção de troca, ou então porque simplesmente não sabe fazer uma troca decente. Então deixa esse deck simples, que então qualquer jogador de um nível técnico razoável consegue usar um side deck e fazer trocas boas, deixando o deck ainda mais forte. E acho que é só questão de qualidade. Agora eu vou falar dos defeitos, que são poucos, só que reconhecendo eles fica um pouquinho mais fácil de jogar contra o Banner Abyss. O primeiro deles, que eu acho que é o mais relevante, é o começo ruim. Que o fator de você usar 3 de cada carta, às vezes pode ser ruim, porque você pode abrir com múltiplas cópias dela na Open Raid. E certas cartas aqui nesse deck são muito fracas no Open Raid, como o Breakthrough, dependendo do deck que você estiver jogando, a Supple Squad, o Místico, aí principalmente a Rank Up e a Astral Force. Essa carta no começo do jogo é muito fraco, é muito ruim, você vai estar praticamente com uma carta a menos. Então você pode abrir com o Soul Charge também, que é fraco no começo. Ou então o Circo também é muito fraco, já que mesmo que você setar ele, você não vai ter ninguém pra ativar o efeito dele, já que ele não pode ser... ele não pode... o efeito dele não pode ser nele mesmo. Então é muito ruim. Então tipo, normalmente o começo desse deck não é muito legal.
o melhor começo desse deck é Tour Guide ou Matematícia. Matematícia praticamente fazendo o papel de Stratos, enviando o Scarab e adicionando Tour Guide, ou então a própria Tour Guide. Então o começo desse deck é ruim. Outro fator aliás, outro defeito desse deck é que o deck é muito dependente, principalmente da Tour Guide e da Supply Squad. Por quê? Porque a Tour Guide é basicamente, aliás, basicamente não, é o melhor monstro do deck. Porque pra você fazer um mais um no campo, pra você conseguir fazer um rank 3, você teria que gastar um dos efeitos de Special Summon do Banner Abyss. Que às vezes não é possível, já que você tem a Supply Squad ativada normalmente. E mesmo que você não tiver, você vai gastar dois monstros para fazer um Exceed, então às vezes você pode gastar. Então às vezes um desses monstros seria o descarte da Pena ou do Hagek Break. Então acaba saindo um pouco do contexto da jogada que o deck precisa. Então é muito ruim. Então é basicamente a Tour Guide que é o melhor monstro do deck. E é muito dependente. O Matematista ainda consegue suprir essa dependência, só que você só vai conseguir a Tour Guide no próximo turno. Então você fala, olha, eu tenho uma Tour Guide, para o próximo turno eu vou ativar. Então você dá a vantagem do seu oponente se preparar para essa Tour Guide, o que é bem relevante. Tem que ter em consideração, porque temos cartas como Charizard Pierce, a Mid Crush, então é bem complicado. Então, tirando o Tour Guide, que é o melhor começo, o outro começo bom é o Matematícia e o Supply Squad. Só, não tem. Tirando isso, não tem outro começo bom nesse deck, o que é bem relevante. Outro ponto ruim desse deck são que os monstros são muito fracos. Não tem nenhum monstro no deck que se garante por si só. Tem só a Tour Guide. Porque o resto são muito fracos, não tem ataques bons que possam apresentar uma ameaça para o seu oponente. O Sir tem 1600, o Matematista 1500. Talvez o Sir seja um pouquinho desagradável, mas se ele tivesse 1700 ou 1800, aí sim ele seria uma grande ameaça, já que ele traria alguém do cemitério. E o resto, o Tour Guide tem 1000, o Graph tem 1000, o Skyrim tem 800. Então deixa o deck muito dependente do seu extra deck, o que às vezes pode ser fatal se o oponente saber lidar com isso. E por último, e não menos importante, a dificuldade desse deck e lidar com o campo já estabelecido. Porque primeiro, o Banner Abyss é baseado em monstros no level 3. Então você já não tem a possibilidade de usar o Exciton, que é bem relevante, já que todo mundo sabe o que o Exciton pode fazer. Então a gente já não tem essa possibilidade. O deck não tem nenhum Tanner, então você também já não tem a possibilidade de fazer um Black Rose. Então, se o seu oponente tiver, sei lá, 3 monstros bons, você não vai conseguir lidar com o campo inteiro. Tipo, sei lá, 3 monstros e 3 armadilhas setadas. Então é muito ruim. Tipo, no máximo que esse deck consegue fazer seria um Tour Guide. Por exemplo, dar um Tour Guide, um Rank Up, para fazer um Pleiades e voltar um dos monstros para o extra deck, por exemplo, e depois descer ou o BLS ou o Calçocer. Então é mais isso, não foge isso. Então você não consegue lidar com campos grandes. O Soul Charge está aqui justamente para isso. Tem gente que usa até 2 cópias da Soul Charge, porque não consegue lidar com o campo já estabelecido. Então ele é muito fraco contra decks
mais ogro, como o Mystic Roller, Hieratic, Mermail, o Infernet, por exemplo, quando explode no primeiro turno e você não consegue lidar, é, cai no DN, mas tudo bem. Só um minuto, deixa eu voltar. Então, você não consegue, por exemplo, no contra o Infernet, que é um deck que o pessoal tá usando um pouquinho, você não tem hand trap pra parar a jogada do oponente, você não tem a opção de Exciton pra explodir tudo. Então deixa o deck bem exposto, que já que ele não tem uma resposta decente para campo já estabelecido. Tanto que eu já comentei com alguns amigos que se eu montar esse deck, eu com certeza tiraria qualquer cópia a mais de alguma carta, sei lá, um Breakthrough Skill ou um Rank Up, e colocaria um Lightning Vortex, justamente para ter dois altos no main deck, seria o Dark Hole e o Lightning Vortex. E do Lightning Vortex ainda serviria bem para descartar qualquer um dos Mana Bees e conseguir ativar seus efeitos. Então é bem relevante você não conseguir ter resposta razoável para um campo já estabelecido. Agora eu vou comentar sobre o side. Essas cartas aqui já provavelmente já são conhecidas sobre dos jogadores. Então vou comentar rapidamente. Primeiramente o Charizard Paris, que é pra mim é o melhor side contra o Banner Beast, já que é out pra, sei lá, pelo menos metade do deck, que é o Tour Guide, o Graph e o Skarm. Então o Charizard Pierce tem muito alvo, e sem contar o Dante, que é o principal monstro dessa deck. E como ele remove todas as cópias, você basicamente acaba com o jogo do seu oponente. Sei lá, você dá um Charizard Pierce no Dante, as cópias do essa deck também, as outras duas cópias do essa deck vão ser removidas. Você dá um Charizard Pierce na Tour Guide, você acaba com o jogo. Então você dá uma no Skarm, que também dói. Então, pra mim é a melhor trap não, side, principalmente porque ela não é contínua. Então, às vezes, o seu oponente pode ter a sorte de destruir ela com a Hextech Break, só que muitas vezes o seu oponente espera que você use Shiny Prison Mirror, ou Soul Drain, ou Macrocosmo, que eu esqueci de colocar aqui. Então às vezes ele pode guardar a pena pra isso, e aí você consegue ativar o Charizard Pierce e consegue anular bem o deck do seu oponente. Aí temos o Shiny Prison Mirror, Soul Drain, que são conhecidas de todos, não precisa falar muito sobre elas. Só que o fato é o seguinte: você não pode se garantir apenas no Shiny Prison ou no Soul Drain ou Macrocosmo, porque como eu falei, temos pelo menos 8 outs para esses tipos de traps contínuas. Então você tem que valer como é que eu posso dizer, aproveitar o máximo de tempo possível que essas duas traps, por exemplo, estiverem em campo, para conseguir abrir vantagem. Porque senão, caso contrário, você vai colocar essa carta aqui e basicamente não vai ter efeito nenhum. Temos também o Debunk e o Schoolmaster, que são muito bons para parar os efeitos do Banner Beast, do Dante e do Skarm principalmente. Porque, ou então, por exemplo, você dá uma Charizard Pierce no Skarm, o outro Banner Beast que seria mais relevante ali do Dante seria o Graph. Então você pode guardar o Debunk ou o Skull para justamente anular o Graph, o que é muito bom. Você conseguir anular um efeito na hora certa, você reduz bastante o recurso do seu oponente, o que pode ser bem relevante durante o jogo.
Eu mesmo uso o Schoolmaster. Eu sou suspeito a falar que eu já venho comentando dessa carta há muito tempo. Acho que eu vou fazer algum post sobre ela futuramente. Que é uma carta muito boa, muito versátil contra as ranges, contra Shadow, contra Satellite Knight, principalmente o Delteros. Então é muito boa mesmo. Essas três aqui, a Gozen, a Rivali e essa aqui que eu não vou me atrever a falar o nome, que meu inglês é horrível, pode desligar completamente o main deck do extra deck. Por exemplo, o Gozen Match, você só vai poder controlar um atributo. Então, como todos são Darks, o máximo que você vai poder fazer é o Alucard, entendeu? E o Rank Up você fazer esse bicho aqui, o Crimson Knight. Então, tipo, o Alucard, sinceramente, não é uma grande ameaça, já que pelo seu efeito, principalmente se você conseguir responder ele, e é só dois monstros. Normalmente, às vezes o seu oponente pode usar apenas um, então você consegue desligar o restante. A Rivali, se você conseguir usar ela, eu acho ela muito melhor que o Gozen, porque você já não deixa o Matematista entrar. Ou então, se o Matematista já estiver em campo, você já elimina ele, que ele não vai ficar com esse. Provavelmente não vai querer ficar com o Matematista em campo. E o Rivali, você só vai levar o que? Os Dijin, que normalmente alguns não usam, né? O melhor que tem level 3 que seja Fade é o Tem Tempo. Então, caso contrário, se o seu oponente não usar o Tem Tempo, ele não vai fazer nenhum Exceed. E sem contar que você já transforma o Astral Force em uma tremenda Dead Draw, o que é bem relevante. Assim como essa carta aqui que diminui o level. Essa com certeza é muito boa, já que está sendo bastante usado hoje em dia, principalmente contra o Satellite Knight. Então, como todos são level 3, vão ficar level 2. Não tem nenhum level 2, e mesmo que tivesse, os level 2 sinceramente são muito ruins, não iria ter ameaça nenhuma. E só um comentário antes, o Rivali também é bom, já que o Satellite Knight pode usar e abusar, né? Que temos o Delteros, podemos usar o Excalibur, o Paladínamo, o Gonzemet também. Se você joga de Satellite Knight é uma boa. E outro fato dessas duas aqui ser boas é em qualquer deck que usa as raids, já que isso, claro, se você apenas controlar uma raid. Então, às vezes você consegue ganhar tempo, ou então ir diminuindo recursos do seu oponente só com, por exemplo, uma Gonzen Match e uma Fire Raid. Você vai lá batendo no seu oponente. Se o seu oponente destruir a Fire Raid, você vai ativar efeito. Como você não vai, como a Fire Raid já vai ter ido pro cemitério, você não vai controlar mais nenhum outro tipo de monstro. Você vai poder fazer Special da Ice Raid, mesmo com o Gozen ou a Rivali ativada, o que é muito bom. O King Tiger e a bolinha, eu chamo de bolinha, mas tudo bem. São opcionais, são monstros tanto que desagradáveis, que a bolinha não vai deixar ninguém entrar, dos Banhabis da Tour Guide. Só o BLS e o Matematícia que são altos pra bolinha, sendo que o BLS só vai descer se o seu oponente já tiver feito um Dante. Caso contrário, ele não vai conseguir fazer sumo do BLS. Então é razoável, já que como eu falei, como temos a pena e o Hagek Break, não dá para apenas se garantir com a bolinha.
Já que, por exemplo, que nem Evisworm. Evisworm você invoca uma bolinha, 80% de chance de você ganhar o jogo. No caso contra o Banner Abyss não. Porque se o Banner Abyss conseguir dar um High Gank Break, ou uma pena, ou até mesmo Break to Skill na bolinha, acaba deixando você meio sem ação. Mesma coisa o King Tiger. Como que monstro só vai poder, de 1400 vai ser destruído, ou Normal Summon ou Special Summon, então os únicos que vão entrar vai ser o Matematícia, além dos dois opcionais, lógico, vai ser o Matematícia e o Seer. Tour Guide, o Graph e o Skarm, que são os mais relevantes, não vai entrar em campo, o que pode te dar uma ajuda, pelo menos a ganhar tempo para você recuperar os recursos. E por último, eu coloquei a Incor. Eu gosto muito dessa carta, acho muito boa, principalmente se você der em resposta ao Dante, porque um exemplo, o cara vai dar sei lá, um Tour Guide para trazer o Skarm, vai fazer o Dante, você ativa no Summon, o cara não vai poder dar em resposta, não tem alt nenhum para essa mágica, e aí o seu oponente vai trazer a Skarm e a Tour Guide de volta. Não vai vir com efeito negado, então o Skarm vai ser destruído, então o seu oponente vai ficar apenas com a Tour Guide. O que é muito relevante. Aqui a Tour Guide de defesa só tem 600, é muito fraco de defesa, então facilmente você vai conseguir passar por isso. Ou então às vezes você dá um Incor e chain a Rank Up. Sei lá, às vezes o cara vai fazer o Glenosaurus, que é um monstro ridículo, só pra fazer um Vocasaurus. Aí você deixa o Glenosaurus entrar, o cara vai ativar o Rank Up. Aí você vai dar Enchain, aí o Vocasaurus não vai entrar, o que é muito bom. E, meu, é uma carta muito boa, já deveria. O pessoal já deveria ter usar ela de side, já que também é um alt contra o Delteros do Satellite Knight. É muito boa mesmo, vale a pena. A questão é achar espaço no side, né? Mas quem tiver um espacinho aí, uma ou duas cópias, vale a pena. Então é isso aí, galera. Espero ter falado tudo que eu acho do deck. Espero não ter esquecido nada. Se eu esqueci, eu comento. Faço algum comentário no post. E quero agradecer o pessoal que gostou do primeiro vídeo, que comentou, que gostou. Sinceramente, eu escutei novamente. Eu acho que ficou muito ruim. Mas obrigado mesmo pra quem gostou. E isso aí incentiva a gente a fazer novos vídeos. É isso aí, galera. Até a próxima. E valeu.